nome é Felipe Gomes e eu vou falar um pouco sobre fluxo de dados e controle em instruções MIPS. Tipos de instruções MIPS. Existem 3 tipos de instruções MIPS. Cada instrução contém 32 bits. Tem o tipo R, que ela separa 6 bits para o código de operação, qual vai ser o código a ser realizado. Ela separa 5 bits para o valor do primeiro registrador, mais 5 bits para o valor do segundo registrador e mais 5 para o registrador destinatário, que vai ser o registrador que vai armazenar o resultado da operação dos 2 primeiros registradores. Mais 5 bits para o deslocamento, se houver deslocamento na operação, e mais 6 bits para o tipo de função a ser realizada. O tipo I. Ele reserva 6 bits para o código de operação também, 5 bits para o registrador base, que é o registrador que vai ser operado, e mais 5 bits para o registrador de destino, vai ser o registrador que vai ser armazenado o resultado, e 16 bits para a constante ou endereço. Tipo J. O tipo J, ele separa 6 bits para o código de operação e 26 bits para o endereço. No fluxo de dados são usadas portas lógicas. As principais são a AND, porta AND, um somador, um multiplexador e uma ULA. Fluxo de dados. O Program Counter ele vai gerar um código para o tipo de operação que nós queremos realizar e vai passar para a memória de instrução. A memória de instrução vai converter em uma palavra de 32 bits. Aqui em cima nós temos um atualizador do Program Counter. Ele vai pegar o valor atual do Program Counter e ficar somando 4 bits para ele ficar atualizando. Na segunda parte vai ser feita a leitura da palavra de 32 bits e armazenado nos registradores o valor referente a cada instrução. No caso do primeiro registrador, vai ser armazenado um valor relacionado à instrução que estiver do 21º ao 25º bit. No segundo registrador, vai ser armazenado do 16º ao 20º bit. Dependendo do tipo de instrução, ele já armazena do 11º ao 15º o valor da instrução a ser realizado e joga para o multiplexador, no qual a ULA vai decidir qual das duas instruções vai ser realizada e jogar no registrador. Bom, meu nome é Geosafá Ferreira e, dando continuidade ao fluxo de dados, já tendo todos os operandos prontos, caso seja uma operação lógico-aritmética, a ULA irá receber dados do registrador número 1 e o MUX irá selecionar os dados do registrador número 2. Após isso, o módulo irá passar para a ULA qual tipo de operação deverá ser realizada, se é uma soma, se é uma subtração e assim por diante. O módulo de controle recebe a instrução que deverá ser realizada e repassa para a ULA essa informação. No caso de ser uma instrução de cálculo de endereço, se for uma instrução de acesso à memória, a ULA vai ser usada para calcular o endereço. E o resultado vai ser a soma do registrador base mais esses 16 bits que foram estendidos para 32. No caso, se for uma load store, a unidade de controle tem que passar para o multiplexador, selecionar a entrada aqui de baixo, para que os 32 bits sejam somados e produza o endereço que vai ser usado na memória. No caso de desvio condicional, a ULA vai comparar os dois valores dos registradores
e vai gerar o sinal 0 aqui, caso tenha igualdade, para determinar a igualdade, e vai calcular o endereço para onde vai precisar desviar caso a instrução seja correta, e vai executar essa instrução. Para isso vai usar o program counter e vai adicionar, vai somar com esses 16 bits que foram transformados em 32, sendo que tem que fazer essa configuração, esse deslocamento à esquerda, porque o program counter já foi adicionado mais 4, só para adequação dessas posições. E com isso, vai gerar no MUX, vai gerar para o MUX o endereço possível de uma instrução de desvio. E quem seleciona o multiplexador é a unidade de controle. É ela que vai dizer se o que vai ser armazenado no program counter é a próxima instrução, que é o program counter mais 4, ou o endereço de desvio que foi calculado. E feito isso, agora a gente já tem o endereço da memória e caso seja uma instrução de leitura, de load, vai ter aqui o produto da memória, o dado que a memória leu e forneceu. Caso seja storage, vai ser preciso pegar os dados aqui do registrador 2 e fornecer como entrada para a memória de dados. A unidade de controle sinaliza, controla essa memória e diz se a operação é de escrita ou de leitura. Então, chegamos na parte de escrita do registrador. Será selecionado se o que vai ser escrito no registrador é o que saiu da memória ou o que saiu da ULA. E tudo isso volta para ser escrito no nosso banco de registrador, no instante que dá o clock da instrução. E dessa forma chegamos ao fim do caminho de dados de todo o percurso utilizando o MIPS. No caso aqui da instrução de jump, será concatenado os 26 bits, o bit 0 ao 25, com os 4 bits do program counter para produzir um endereço de jump. Para isso, será preciso adicionar um multiplexador para poder fazer a seleção adequada do que vai ser armazenado no program counter.